E aí, aventureiros? Sejam bem-vindos ao nosso cantinho, o ponto de encontro para quem, assim como a gente, é apaixonado por tudo que é inexplicável e cheio de mistério. Hoje preparem seus mapas, bússolas e lanternas, porque vamos embarcar numa expedição virtual de arrepiar. Desses lugares que te deixam de cabelo em pé, sabe? Vamos juntos desvendar alguns dos lugares mais misteriosos e inexplorados do nosso planetinha. Lugares que desafiam a lógica, que inspiram lendas de arrepiar e que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre história, natureza e até sobre nós mesmos. Preparem-se para uma viagem que vai te deixar boquiaberto, com aquela pulga atrás da orelha e com uma vontade enorme de arrumar as malas e partir rumo ao desconhecido. Apertem os cintos, aventureiros, porque nossa expedição vai começar. Primeira parada, um lugar que parece ter saído direto de um filme do Spielberg. No meio do Oceano Índico, pertinho da Somália, encontramos a ilha de Socotra, conhecida como a Galápagos do Índico. Imaginem um lugar onde as árvores parecem ter sido criadas por um artista surrealista, com troncos que parecem esculturas e galhos que se esticam para o céu, como se estivessem dançando. É lá que encontramos a árvore sangue de dragão, com sua seiva vermelha vibrante, parecendo tinta de tão forte. As lendas locais dizem que essa seiva é, na verdade, o sangue de dragões que viviam na ilha. Imaginem só, devido ao seu isolamento, Socotra é como um baú de tesouros da natureza, com espécies de plantas e animais que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Só uma pequena parte da ilha é habitada, o que a torna um verdadeiro paraíso para quem gosta de explorar. Além das árvores que parecem de outro planeta, Socotra esconde cavernas misteriosas, praias de areia branquinha que parece neve e um mar azul turquesa de tirar o fôlego. Socotra é um daqueles lugares mágicos, onde o tempo parece ter parado e a natureza reina absoluta. Da imensidão do Oceano Índico, vamos agora para o coração da Transilvânia, na Romênia, um lugar que dispensa apresentações à floresta de Oia Baciu. Preparem seus alhos e crucifixos, porque essa floresta é famosa por ser um dos lugares mais assombrados do mundo. Conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia, Oia Baciu arrepia até os mais céticos. As lendas locais falam de gente que entrou na floresta e nunca mais foi vista, de luzes estranhas no céu e de eventos sinistros que acontecem por lá. Ao entrar na floresta, você se depara com um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo som do vento assobiando entre as árvores, como se estivesse te dando um aviso. Troncos retorcidos que parecem rostos assustadores, galhos que se entrelaçam como se estivessem dançando em um ritual macabro, e uma névoa que parece te seguir por todos os lados. Muitos que se aventuram por Oia Baciu relatam sentir um aperto no peito, uma angústia que não tem explicação, como se estivessem sendo observados. Câmeras e celulares, dizem, costumam dar pane, e tem gente que jura ter visto fantasmas e outras coisas sinistras. A floresta ganhou fama nos anos 60, quando um militar tirou uma foto de um disco voador pairando sobre a floresta. Desde então, a floresta se tornou um point para ufólogos, caçadores de fantasmas e curiosos do mundo todo. Se você gosta de um bom mistério e não tem medo de dormir com a luz acesa depois, então você precisa colocar a floresta de Oia Baciu na sua lista de desejos. Da atmosfera pesada da floresta de Oia Baciu, vamos agora para um lugar ainda mais surreal, se é que isso é possível. Preparem seus capacetes e lanternas, porque estamos prestes a descer às profundezas da Terra para explorar a caverna de Movili, também na Romênia. Descoberta por um acaso do destino em 1986, a caverna de Movili ficou isolada do mundo exterior por mais de 5 milhões de anos. Imaginem só,
um ecossistema completamente independente, um mundo subterrâneo que evoluiu no escurinho, sem nunca ter visto a luz do sol, com um ar que seria fatal para nós. As criaturas que habitam esse mundo são como nada que você já viu antes. Acostumadas a viver no escuro, muitas delas não têm olhos e desenvolveram outros sentidos superaguçados. O ar da caverna é tóxico para nós, cheio de gases que seriam mortais. Mas acreditem, para as criaturas da caverna de Moville, esses gases são como o nosso ar puro. Bactérias que se alimentam desses gases formam a base da cadeia alimentar, sustentando um ecossistema complexo e ainda pouco compreendido pela ciência. A caverna de Moville é um desafio para a ciência, um lembrete de que ainda temos muito a aprender sobre o nosso planeta e sobre a incrível capacidade da vida de se adaptar aos lugares mais improváveis. Da escuridão da caverna de Moville, vamos agora para as águas cristalinas da costa oeste da Índia, um lugar onde a história e a lenda se misturam nas profundezas do oceano. Preparem seus equipamentos de mergulho, porque vamos explorar as ruínas submersas de Dwarka, a cidade perdida do deus Krishna. Segundo a mitologia hindu, Dwarka era uma cidade magnífica, construída pelo próprio deus Krishna. Imaginem o luxo. A cidade era um centro de poder e prosperidade, mas, como em toda boa história, a tragédia se abateu sobre Dwarka. Diz a lenda que, após a morte de Krishna, a cidade foi engolida pelo mar, desaparecendo nas profundezas do oceano. Por muito tempo, a história de Dwarka foi considerada apenas uma lenda, um conto passado de geração em geração. Mas, em 1988, uma expedição arqueológica encontrou evidências que mudariam para sempre a história da cidade. Nas águas da costa de Gujarat, a mais de 40 metros de profundidade, os arqueólogos encontraram ruínas de uma cidade submersa, estruturas de pedra, paredes, pilares, ruas pavimentadas e até mesmo um sistema de drenagem. Tudo isso perfeitamente preservado sob as ondas. É de arrepiar. A descoberta causou um verdadeiro rebuliço no mundo da arqueologia e reacendeu o debate sobre a relação entre a história que está nos livros e as lendas que nossos avós contavam. E para finalizar nossa expedição, vamos para um dos lugares mais enigmáticos do planeta, um lugar que desafia a lógica e que intriga arqueólogos e historiadores há décadas. Preparem seus chapéus e protetor solar, porque estamos indo para o deserto de Nazca, no Peru, lar dos misteriosos geóglifos de Nazca. Imaginem um deserto enorme e vazio, coberto por pedras e areia, que parece não ter fim. E agora imaginem que, nesse cenário, gigantescas figuras geométricas, animais desenhados como em um livro infantil e figuras que parecem de gente estão esculpidas no chão, algumas com mais de 300 metros de comprimento. É como se a Terra fosse um caderno. As linhas de Nazca, como são conhecidas, foram criadas pela civilização Nazca, que viveu na região entre 200 anos a.C. e 600 d.C. Para criar essas figuras colossais, os Nazca removeram a camada superficial de pedras escuras do deserto, revelando o solo mais claro que fica por baixo. É como desenhar na areia da praia. Vistos do chão, os desenhos parecem apenas rabiscos. Mas do alto, a mágica acontece. As figuras ganham forma e revelam sua beleza e complexidade. Mas como um povo que viveu há mais de 1500 anos conseguiu criar figuras tão perfeitas e em um tamanho tão grande? E o que significam esses desenhos? Essas são perguntas que intrigam os pesquisadores até hoje. Alguns acreditam que as linhas de Nazca eram um calendário astronômico, usado para marcar as estações do ano, como um grande relógio na Terra. Outros acreditam que as figuras eram usadas em rituais religiosos, como forma de pedir ajuda aos deuses. E assim, aventureiros, chegamos ao fim da nossa expedição pelos lugares mais misteriosos e menos explorados do mundo. Mas a aventura não termina por aqui.
Espero que essa viagem tenha despertado em vocês a mesma curiosidade que eu sinto por esses lugares incríveis e cheios de mistérios. Que tenha despertado a vontade de ir além, de pesquisar, de descobrir, de questionar e de se maravilhar com a imensidão do nosso planeta e com os seus segredos escondidos. E não se esqueçam, a aventura continua. Explorem, pesquisem, descubram e compartilhem suas próprias descobertas com a gente nos comentários. Até a próxima, exploradores!